Olá, galera do canal Shark Engenharia, Coster. Inscrevam-se no canal, né? Dê o seu like. Esse canal aqui é para fazer discussões, para trazer temas interessantes sobre manutenção. Coloquem as suas dúvidas, a gente está aqui para ajudar, para tentar esclarecer e melhorar um pouco mais essa grande ferramenta que é a manutenção preventiva. Então, no primeiro momento, né, quando a consultoria é chamada para fazer um trabalho de manutenção preventiva, o que a gente faz em primeira mão é um diagnóstico. Como é que a empresa lida com a manutenção e qual é o status quo, vamos dizer assim, da manutenção naquele momento. Então, a gente avalia as áreas afins, né, a gente avalia a própria manutenção, lógico. Manutentores são entrevistados, coordenadores, supervisores, gerentes, se houver. A produção, a gente entrevista, RH, compras, engenharia de segurança, almoxerifado. A gente busca essas informações melhor, como que aquela manutenção funciona. A ordem de serviço, os indicadores, né? Se existem indicadores dentro da empresa implantados, se eles são consistentes, se eles são confiáveis. Como é que é o fluxo de informações dentro da manutenção, como é que a manutenção lida com as informações. Existem sistemas de análise de falha na manutenção, na forma geral aquela manutenção funciona. Dependendo do tamanho da empresa, esse relatório leva em torno de 5 dias. Dependendo da empresa, se for uma empresa de médio para grande porte, isso pode levar um pouco mais, mas não passa, vamos dizer assim, de 10 dias de diagnóstico. A gente avalia software, a gente avalia uma série de outras informações que existem, a gente junta tudo isso num banco de dados, dá uma minerada nele, extrai dali as informações que são relevantes e apresenta isso na forma de um relatório, geralmente para as lideranças, para as chefias, para as gerências e eventualmente para a diretoria. E em cima desse relatório a gente mostra algumas estratégias que seriam interessantes para a implantação de um sistema preventivo de manutenção. Então, se você tem já muita coisa preventiva, a gente aproveita. Se você tem pouco, a gente implanta. Um diagnóstico muito transparente, assim, né? Não é um diagnóstico para apontar que isso está certo e aquilo está errado, não. É um diagnóstico para ajudar a tornar aquela manutenção preventiva. E às vezes, dentro das manutenções, existem muitas coisas importantes, boas de prevenção, que seguramente a gente aproveita. E existem coisas que, eventualmente, a gente precisa melhorar. Então, esse relatório ele te dá um norte, assim, de como é que está a manutenção e onde que a gente deveria atuar. A estratégia, né, de implantação da consultoria, ela também emana desse relatório. Às vezes a empresa, por exemplo, tem 3, 4, 5 unidades. O ideal é começar por uma, né? O ideal, eu sempre digo, né, quando eu termino o relatório, né, lógico, se é uma empresa pequena, né, a gente não vai setorizar, a gente vai fazer a implantação no parque inteiro como um todo. Mas se é uma empresa maior, ou de médio porte, ou de grande porte, o que a gente costuma sugerir, né, como sugestão, para justamente testar o método, né, e verificar a adesão ao método, né, a gente geralmente usa um projeto piloto. Essa é a melhor forma, porque depois que você criou uma massa crítica de pessoas que tem essa noção da manutenção preventiva, isso fica mais fácil de você expandir para outros setores, até porque os resultados vão aparecer. Piloto, ela vai aparecer porque é uma condição natural, assim, acaba acontecendo de naquele setor os resultados aparecerem. E isso cria essa massa crítica de pessoas que já tem essa lida com a manutenção preventiva. Isso facilita a expansão desse conhecimento, a propagação desse conhecimento para as outras áreas de uma forma muito mais tranquila, né? Porque, lógico, o projeto piloto ele envolve as lideranças, e essas lideranças começam a entender a ideia do projeto piloto, começam a mostrar esses resultados e isso acaba, de alguma forma, vamos dizer assim, contaminando, né, as outras
as outras áreas que acabam ingressando nesse sistema de uma forma mais simples. Dá para fazer na empresa inteira? Claro que dá, não tem problema. É um trabalho um pouco maior, é um tempo um pouco mais demorado, mas o projeto piloto, ele ao mesmo tempo, ele facilita, né, com que a própria empresa, né, depois do projeto implantado dentro dessa área piloto, que a própria empresa entenda que isso é uma ferramenta simples, né? Ela tem as suas nuances, ela tem as suas necessidades, evidentemente, mas é uma ferramenta, sim, muito eficiente, muito eficaz e que pode ser estendida às outras áreas de uma forma muito simples. E a própria empresa pode fazer isso. A consultoria, evidentemente, ela está disponível para ajudar. Se a empresa disser, não, terminamos o projeto piloto, está implantado, mas a gente quer que a consultoria siga com a gente para terminar de fazer a implantação na fábrica inteira. Lógico, é o nosso trabalho, é isso que a gente faz. Mas também é muito tranquilo de a empresa fazer essa implantação, vamos dizer assim, de uma forma autônoma, utilizando o projeto piloto e contratar a consultoria como auditoria, né? A gente vende alguns trabalhos de auditoria e esse trabalho de auditoria é justamente para verificar se as coisas estão sendo feitas da forma como foram feitas no projeto piloto. Então essa é a parte do diagnóstico, né, que a gente precisa fazer, é necessário que se faça justamente para entender como é que aquela manutenção funciona e quais são as ferramentas mais importantes que a gente precisa utilizar para chegar a torná-la completamente preventiva. Então essa é uma das primeiras etapas ali, é o diagnóstico humana, né, dessa decisão estratégica que a empresa fez para tornar realmente a manutenção preventiva.